Imagine só você acordar num mundo estranho sem nenhuma memória do seu passado, com uma máscara que não sai do teu rosto de jeito nenhum, e ainda por cima você é salvo por uma garota que tem orelhinhas de animal. Como será que você reagiria, hein? Bem, as coisas acontecem mais ou menos assim no anime que a gente vai falar hoje. Salve, salve, seus otaku seguidores Saitama, o tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um recap de um anime muito legal chamado Utawareru Mono. Fica tranquilo que se você não entendeu o nome do anime, ele tá aqui na descrição. E logo de cara o episódio começa com uma voz de monstro reclamando que o seu corpo não está voltando e que está sendo queimado. E de repente, após isso, escutamos uma voz doce de uma garota e ela está cuidando do protagonista. Obviamente, até então ele estava desacordado. E a garota então se apresenta e diz que se chama Eruru e ela é bem bonita e tem orelhinhas de animal bem fofinhas. E ela encontrou o protagonista desmaiado no meio da floresta. E a sua avó, que é médica, fez de tudo para salvar o rapaz. E quem ficou cuidando dele desde então foi a Eruru mesmo. Então é meio que justo dizer que ele deve a sua vida a ela e a avó dela. E o anime já começa cheio de mistérios, pois além daquela voz misteriosa que a gente ouviu no comecinho, outro mistério circula o nosso protagonista, pois ele perdeu absolutamente todas suas memórias. Ele não sabe quem ele mesmo é e por algum motivo ele está usando uma máscara que não consegue remover do seu rosto mesmo que queira. E assim, mesmo sem entender nada, o protagonista está sendo muito bem tratado ali. Eu digo isso porque ele conheceu a avó da Eruru, que tratou ele super bem, e ele ainda ganhou comida na boca da própria Eruru. E depois ele ainda vestiu as roupas que eram do pai da Eruru para sair e conhecer o lugar onde ele tinha sido encontrado. E como ele estava sem memória nenhuma, a avó da Eruru pediu para ela ir junto com ele. O passeio foi bastante normal, tirando o fato que ele ainda estava ferido e precisava andar abraçado na Eruru para se apoiar. O protagonista conheceu as pessoas do vilarejo, mas nenhuma memória voltou. Só que as coisas vão se complicar um pouquinho, pois quando ele para descansar antes de voltar para casa, a Eruru se afasta dele por alguns minutos e logo vai começar a confusão. Isso porque um amigo de infância da Eruru chamado Muang, que é filho mimado de um lorde dali, tá cobrando os impostos do pessoal do vilarejo, mas não tá sendo nada gentil com ninguém. Ele tenta inclusive bancar o bonzão para cima da Eruru e vai ser pego de surpresa pelo nosso protagonista. E um detalhe muito importante até aqui que eu não sei se você reparou, a gente ainda não sabe o nome do protagonista. Mas enfim, o protagonista simplesmente vai humilhar o mimadinho, que vai sair dali completamente enfurecido. E depois disso, enquanto o protagonista e Eruru voltam tranquilos pra casa, o mimadinho resolveu ele quebrar o altar de uma deusa guardiã da floresta. E ele fez isso porque tava com raiva e queria que a guardiã atacasse o vilarejo da Eruru. E bem, isso deu certo porque a guardiã despertou e estava bastante pistola. Descobrimos então que a guardiã se chama Multicap e todo o vilarejo está bastante assustado com a possibilidade de ela atacar. Então sim, quebrar o altar aqui foi uma coisa bastante séria e tá todo mundo com muito medo. E depois disso vamos ver o protagonista recebendo mais alguns cuidados da Eruru. Ele ainda tá tentando recuperar sua memória, mas então o episódio se encerra com um tigre branco gigantesco, misterioso. E bem, logo no começo do segundo episódio vemos que o tigre branco é realmente a guardiã da floresta, e ela está atacando os vilarejos próximos do da Eruru. Para impedir que o mesmo aconteça em seu vilarejo, o nosso protagonista e os outros moradores decidem reconstruir o altar dela. E por acaso do destino, enquanto fazia isso, o protagonista vai encontrar ali um punhado de pelos do tigre, e ele decide então guardar consigo para identificar o tigre quando ele se encontrasse com essa tal guardiã. E bem, isso foi a única coisa que ele conseguiu de bom mesmo, porque reconstruir o altar não deu certo. Foi só escurecer e o tigre invadiu o vilarejo da Eruru. E ele tava cheio de fome e fez uma verdadeira bagunça por ali. E foi nessa hora que o nosso protagonista mascarado e sem memórias decidiu entrar em cena. Só que apesar de querer bancar o herói, ele não tinha nível para enfrentar o tigre guardião da floresta. Ele até tentou dar um golpe no monstro com uma enxada, mas não teve nenhum efeito. O pelo do tigre parecia mais uma armadura, então o golpe nem fez cócegas nele. E as coisas já não estavam nada boas, mas ele tomou ainda um golpe de garras assustador em seu peito. E tudo ainda ficou pior quando o Eruru entrou no meio da luta para tentar salvá-lo. E agora parecia que tudo estava perdido para ela e pro nosso protagonista mascarado sem nome. Só que precisamos lembrar de um detalhe muito importante aqui. Ele é um protagonista e nessa hora o protagonismo sempre vai brilhar. E eu digo isso porque do nada começa a chover e o tigre vai embora do vilarejo fugindo da chuva. E aqui descobrimos que até nos animes os gatos não gostam de água. Brincadeiras à parte, o nosso protagonista então revela ser bastante perspicaz e faz uma descoberta muito importante graças a isso. Lembram que eu falei que os pelos do tigre pareciam uma armadura? O protagonista tinha achado um pouco desses pelos no altar mais cedo, como eu disse também. E ele percebeu que esses pelos amoleceram com a água. Então ele descobriu que o tigre tinha fugido da chuva porque tinha ficado vulnerável. Afinal, ao entrar em contato com a água, os seus pelos deixavam de ser uma armadura. E graças a isso, o protagonista conseguiu montar uma estratégia com os outros moradores do vilarejo para conseguir vencer o tigre gigante. E o plano era bastante simples. O protagonista tinha que se fazer de isca junto com outro morador do vilarejo e atrair o tigre até a armadilha deles, onde nessa armadilha o tigre ia então acabar se molhando. Pois é, para salvar a vila da Eruru, o protagonista foi pro tudo ou nada. E felizmente o plano dele acabou dando certo. Eles conseguiram vencer o guardião da floresta depois de molhá-lo, e foi o nosso protagonista que deu o último golpe. Agora, finalmente, os moradores poderiam viver sem medo. E o clima deveria ser de comemoração, mas então vamos descobrir que a irmã da Eruru simplesmente desapareceu. Todos começam a ficar preocupados, mas de repente ela volta sozinha depois de um tempo. E ela traz consigo o filhote do tigre guardião da floresta. E assim, o filhote até que era bem fofinho,
fofinho, porém ninguém queria ele ali por medo de que ele fosse atacar geral como a mãe dele tinha feito. Só que antes que algo ruim acontecesse, o protagonista mostrou o seu lado herói novamente. E ele disse que o filhote não tinha culpa de nada e deixou a irmã da Eruru ficar com o filhote. Sendo assim, finalmente tivemos um clima de comemoração com a irmãzinha da Eruru literalmente chamando o protagonista de papai. E finalmente ele vai receber um nome para me ajudar na narração aqui. O nome escolhido foi Hakuoro e quem deu esse nome pra ele foi a própria avó da Eruru. E nesse momento de muita alegria, onde eu finalmente tenho um nome pra chamar o protagonista, o episódio 2 se encerra. E no episódio seguinte vemos Eruru e sua irmã caçula colocando algumas flores no altar do guardião da floresta. O Hakuro, que só pra lembrar é o nome que o nosso protagonista ganhou, tá ali com elas, mas também tá tentando ajudar o pessoal do vilarejo. Isso porque eles precisam adubar as terras ali pra melhorar a plantação. E enquanto ele faz isso, chegam alguns desertores no vilarejo. E eu digo desertores porque eles fugiram de uma batalha para pedir abrigo ali no vilarejo. E no começo ninguém queria aceitar eles. Só que a vovó da Eruru, que é quem manda ali, aceita que eles fiquem. E a vovó é muito fofinha, muito boazinha, eu preciso mesmo falar isso. Só que mesmo fofinha, nem ela está a salvo por ali. Pois a Eruru acorda o Hakuro de madrugada dizendo que a velhinha foi raptada. Sendo assim, Eruru fica responsável por cuidar da sua irmã, enquanto o Hakuro, como um bom protagonista, vai atrás da vovó. E ele faz isso montando uma espécie de dinossauro. É bem interessante. Sei lá, só queria falar isso mesmo. Enfim, mas nessa busca as coisas vão acabar se complicando pra ele. Afinal, ele vai acabar sendo pego em uma emboscada e pra se defender ele tem apenas um leque de ferro que recebeu da vovó. Por outro lado, o cara que ele estava enfrentando tinha duas espadas. E ainda assim, o Hakuro mostrou ter bons reflexos e conseguiu se defender bem com seu leque, arrancando um empate no embate, vamos dizer assim. Só que a maior surpresa foi descobrir que a vovó na verdade estava com esse cara misterioso que então vamos descobrir que se chama Oboro. Pois é, o cara que tava tentando acabar com o Hakuro tava andando de boa com a vovó. Mas logo as coisas ficam mais claras e entendemos que a vovó vai durante a noite em segredo cuidar da irmã desse tal de Oboro. Pois a irmã dele se chama Yuzuha e é bem fofinha. Só que ela tem sérios problemas de saúde e por isso precisa dos cuidados da vovó. O Oboro não foi nada com a cara do Hakuro, mas a irmã dele simplesmente adorou o nosso protagonista. E inclusive acabou pedindo pra ele ir visitá-la mais vezes. E um pouquinho de dedicação aqui, o Hakuro poderia ativar o seu protagonismo para conquistar o seu próprio harém. Só que não, ele não vai fazer isso. Enfim, depois de cuidarem da garota, a vovó e o Hakuro voltam pra casa. E eles recebem na manhã seguinte um monte de sementes em forma de agradecimento pelo tratamento que deram a Yuzuha. E ninguém ali no vilarejo entende o motivo do presente, apenas o Hakuro e a vovó sabem o que está acontecendo. E as coisas pareciam que iam começar a ficar bem de boa depois disso. Mas logo que chega a noite, o Oboro vai desesperado até a casa da vovó pedir ajuda, porque Yuzuha está bastante doente novamente e perto de perder a própria vida. Então o Hakuro e a vovó vão até lá socorrê-la correndo. E a vovó até consegue controlar a situação e impede que Yuzuha perca sua vida. Só que o maior problema é que ela teve que usar um remédio muito caro pra isso. E quando esse remédio chegasse ao fim, a vida de Yuzuha também iria chegar consequentemente. Isso deixou o Oboro bastante abalado. O Hakuro acaba confortando ele e eles finalmente parecem se entender um pouco. E em seguida, o Hakuro e a vovó vão voltar pro vilarejo porque não há mais nada que eles possam fazer ali para ajudar. O problema é que o Oboro não está nada afim de aceitar o destino da sua irmã. E ele então decide sozinho invadir uma base inimiga para fazer um roubo, pois assim ele teria dinheiro pro remédio da sua irmã. Só que enquanto ele estava em fuga, ele acabou sendo pego por um samurai misterioso que simplesmente acabou com ele. O samurai poderia até ter tirado a vida dele se quisesse, mas por algum motivo ele resolveu poupar a vida do Oboro e deixou ele largado ali no meio da floresta. E ele foi mais ou menos bonzinho porque ele deixou o Oboro bem ferido ali. E ele poderia ter tido o seu fim ali, mas felizmente na manhã seguinte o Oboro foi encontrado por Hakuro e a irmãzinha da Eruru, que por algum motivo ainda insiste em chamar o nosso protagonista de papai. Enfim, o Hakuro e a pequena vão fazer curativos e cuidam do Oboro. E depois disso ele consegue ir embora tranquilamente. Só que antes de ir ele revela que teve problemas com alguns soldados e que eles poderiam aparecer de repente. E ele estava certo, pois adivinhem só, o episódio acaba justamente com um bando de soldados e um Lorde Gordur chegando no vilarejo do Hakuro. E eles estão ali pra procurar justamente quem tinha roubado as coisas deles. Pois é, parece que as coisas estão prestes a se complicar por ali. E bem, no começo do quarto episódio já vemos que a situação logo começa a sair de controle. Os soldados tentam levar a vovó presa e isso dá início a uma grande confusão por ali. A irmãzinha da Eruru se desespera ao ver a vovó sendo presa e então os soldados tentam atacá-la. Porém, bem nessa hora a vovó se jogou na frente da netinha e recebeu o golpe final no lugar dela. E assim, ela era muito respeitada ali, então o golpe na vovó causou simplesmente uma revolta geral. E dessa forma os moradores do vilarejo conseguem encontrar forças para expulsar o Lorde e o mimado do Muang dali. Sim, o Muang daquele primeiro episódio que tava em cima da Eruru, lembram? Só que infelizmente essa foi a única coisa boa que aconteceu. Afinal, depois disso a vovó acabou de fato perdendo a vida. E como ela mandava em tudo ali, ela escolheu o Hakuro como seu sucessor. Sendo assim, o cara mascarado que nem tinha memórias do seu passado se tornou o líder supremo daquele vilarejo, tendo o apoio completo de todos os seus moradores. E depois dessa cena bastante triste, o Hakuro como líder vai avisar o Oboro sobre a partida da vovó. E o Oboro não consegue lidar com essa notícia. Para descontar sua raiva, ele decide ir sozinho até a base dos soldados culpados pelo acontecido e começa um ataque sozinho. E ele consegue eliminar vários dos inimigos, mas infelizmente acaba sendo capturado no final. E enquanto o Oboro estava metido nessa situação,
situação, os membros do vilarejo estavam se despedindo da vovó. E nesse momento, o Hakuro dá sua primeira ordem como um novo líder. Cansado de toda a opressão que estava rolando por ali, ele decidiu organizar uma rebelião para salvar o Oboro. Ou seja, eles iam contra-atacar finalmente. Sendo assim, os moradores do vilarejo invadem a base dos rivais e começam o contra-ataque. Oboro, que tinha sido preso, acaba recebendo uma ajuda para se soltar do mesmo samurai misterioso que tinha poupado ali no episódio anterior. E logo depois de se soltar, ele se juntou ao Hakuro na batalha. E no final das contas, a rebelião acabou sendo um completo sucesso. O Muang saiu fugindo dali cheio de medo, enquanto o Hakuro deu o golpe final no Lorde Folgado que tinha dado início a toda aquela situação. E nessa hora o Hakuro teve um vislumbre do seu passado sombrio. Só que isso não atrapalhou ele em nada na sua missão. E o misterioso samurai que soltou o Oboro ficou assistindo tudo que tinha acontecido de cima de um morro. E ele estava acompanhado por outro companheiro também bastante misterioso. E até então as suas intenções ainda não tinham sido reveladas. Será que esse samurai é realmente um aliado ou é apenas alguém que quis apoiar o caos? Mas bem, a missão como um todo, como eu disse, foi um sucesso. E enquanto o Muang fugia, ele considerou o Hakuro culpado pela rebelião e jurou que ele ia receber o que merecia por isso. Mas enfim, até esse momento aqui ele só falou e nada aconteceu. E depois de tudo, o Hakuro vai dar ainda um socão no Oboro por ele ter agido sozinho. E agora ele sabe que é questão de tempo até que outros soldados da nobreza surjam para tentar retomar o território. Porque com a rebelião eles meio que tomaram o controle de tudo ali naquela região. E para a nobreza isso não era uma coisa legítima. Então o Hakuro sabia que teria problemas muito em breve. E bem, é assim que um mascarado sem memória se tornou o líder supremo de um vilarejo que ele mal conhecia. Assim se encerra o quarto episódio e também o nosso recap. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do anime porque eu gosto muito dessa história. E vocês já sabem, se vocês querem uma parte 2, por favor comentem aqui pra mim. E se vocês gostaram, deixem o like porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E também dá uma forcinha aí se inscrevendo no canal pra gente bater 500 mil inscritos. 400k já foi, agora bora buscar os 500k. Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido e obrigado por ser um otaku incrível.